E essa mudança foi difícil para você apresentar para os funcionários? Houve uma resistência, alguma coisa assim? Não, pelo contrário. Eu, logo que eu assumi, né, isso há 3 anos atrás, eu já gostaria que isso tivesse acontecido muito rapidamente, né? A gente tinha lá, não foi nem a minha última terceirizada, mas uma terceirizada anterior, que a gente tinha um colaborador que falava que vinha trabalhar a pé porque não tinha vale transporte. É muito complicada essa situação, né? Então, assim, eu via o colaborador me ligando 4 horas da manhã, eu falava, não dá para acreditar que uma holding, que uma empresa tão grande, ela tem uma situação dessa. Aí nós tivemos que encerrar o contrato com essa empresa e depois eu contratei uma outra empresa terceirizada que fazia a mesma coisa. E aí existia sempre esse desejo desses colaboradores que eu transformasse eles em orgânico. Tanto que quase todos que eram destas terceirizadas, que foram migrando de algumas terceirizadas comigo, a grande maioria hoje são os nossos colaboradores orgânicos, né? Que vieram, que prestaram realmente um bom trabalho quando era terceirizada, ficou melhor ainda quando virou orgânico. Então eu não tive resistência, pelo contrário, sempre todos eles me pediam: seu João Paulo, vamos ver orgânico, a gente vai se comportar, como se, né? Mas eu falo que eu não contrato mão de obra, eu contrato seres humanos. Eu gosto de entender um pouquinho sobre, eu tenho essa sensibilidade, eu vejo realmente o caráter, a transparência, a honestidade. Colaborador, pessoas, na verdade, não colaborador, pessoas que mentem, não dá pra gente conviver, né? Então, às vezes, algumas pessoas a gente entende, né, como são e tal, mas elas a gente não pode ter por perto. Toda vez que eu começo um processo seletivo, eu sempre falo: pessoal, eu estou contratando pessoas, então sejam vocês. Eu quero conhecer de fato quem é você. Porque se eu não conhecer quem é você, como que eu posso trabalhar depois? Como que eu posso ter um nível de confiança e confiabilidade? Não existe, né? E isso tem que ser muito recíproco. Eu brinco com a minha equipe que eu falo: pessoal, a pior catástrofe que pode acontecer, eu prefiro saber a verdade. Foi pra balada, tomou todas e não consegue trabalhar, me fale a verdade. Eu vou realmente falar um pacote na sua cabeça, mas eu não quero ser aquela pessoa que é traída. Porque em algum momento a gente vai pegar a mentira. E todas as vezes que a gente pega a mentira, a dor é maior, porque a gente cria uma expectativa nas pessoas que trabalham com a gente, né? Então, algum momento a gente precisa encurtar a rédea, e eu acho que é por isso que a gente tem tanto sucesso. Eu falo que todos os nossos colaboradores, eles são autônomos. Eles entendem o que eles têm que fazer. Quando eu preciso dar uma advertência, chamar uma atenção de algum colaborador, a primeira pergunta que eu faço quando eles entram na minha sala: você sabe por que você está aqui? E todos balançam a cabeça. Me desculpe, eu errei. Então, eu falo que nenhuma advertência ela pode ser uma surpresa. Nenhuma demissão pode ser pego desprevenido. Então eu tenho mensalmente, eu já criei como hábito, eu faço feedbacks regularmente com todos os colaboradores. Você só pode acertar se você errar e for pontuado sobre aquela situação. Eu falo que algumas informações que às vezes a gente compartilha sobre o nosso cotidiano, nosso dia a dia, não deve ser punitivo, ele tem que ser corretivo, né? Porque a gente tem que prevenir um determinado problema. Se a gente consegue fazer isso, é muito mais fácil. E a gente tem a excelência que a gente tem. Estamos chegando bem próximo, todos os nossos condôminos é muito contente com essa equipe que a gente tem, né? Uma hora ou outra a gente perde um colaborador que vai ter uma nova oportunidade, assumir um novo desafio, mas eu sempre dou oportunidades para quem está dentro de casa. Eu já promovi serviços gerais, faxineiro para recepcionista, eu já transferi recepcionista para portaria, para segurança. Então, assim, eu falo que aqui dentro de todos os cargos que nós temos disponíveis
desde os serviços gerais até uma gerência predial, eu falo que primeiro internamente a gente busca mão de obra ali. Não encontramos, não existe interesses ou aptidões sobre aquela determinada vaga, a gente abre externo. É muito mais fácil, é menos custoso e realmente a gente garante e mantém os valores aqui dentro.